Boa noite, boa noite. Estamos nós aí novamente, quarta-feira. Vamos esperar o povo chegar para eu chamar a minha convidada. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Guardando só um minutinho para chamar minha convidada, minha querida Magali. Vamos ver a Magali. Magali já está esperando, está em Portugal, morrendo de sono, tadinha. Eu prometi para ela que os próximos vão ser gravados, né, meu amor? Ela entrando aí. Boa noite, boa noite. Vamos ver quem está entrando por aí. Ah, a Magali entrou. Abre, Magali. Vou mandar de novo o convite para ela. Entra, amor. Boa noite, boa noite, boa noite. Minhas queridas entrando. Tá certo? Oi, meu amor, não tô te Oi, vendo. Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. eu te vejo, você não consegue me ver. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa. Não, Consegue me ver? ainda não. Ver aqui. Às vezes é um delayzinho, Magali. Pode ser. Deixa eu tentar novamente. Vou sair aqui e entrar novamente. Espera só um minuto. É, pelo computador eu tô te vendo, pela aqui, pelo telefone, não. Vamos ver se eu consigo. Você entre novamente. Deixa eu mandar de novo o convite. Agora eu vou conseguir ler quem tá entrando aqui, ó. Aqui eu tô assim, ó. Simone Laiva, pedagogiando por aí, ó, minha parceira. Vamos ver. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada. Obrigada por virem participar com a gente, acompanhando essa família linda que está lá em Portugal. Vamos ver que ela consegue entrar. Tadinha, gente, lá em Portugal. Agora já são quase meia-noite. Deixa eu ver aqui. Conseguiu, filha? Gigi, tá aí. Deixa eu ver aqui agora que eu tô vendo quem tá aqui. Maria, a Tânia, Tati. Não sei o que tá acontecendo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar de novo. Eu vou tentando, né, gente? A gente tá longe, né? Mandei de novo o convite. Ah, minha lindeza! Quase desinstalei, instalei tudo de novo.
Ai, que delícia te ter aqui. Boa Ah, noite, meu amor. Como é boa que você tá? noite. Tô bem. Ansiosa, muito ansiosa. Eu tô. Então, Nunca fiz isso, pra mim é novidade. menina, eu tô também, eu fico nervosa antes. A hora que chega na hora, parece que eu tô, ó, realmente na sala da minha casa É e, ó, verdade. sabe, melhor que Ah, conversar. é verdade. Mas você tá indo muito bem. Eu tô super orgulhosa. Eu tô assistindo sempre, fico, olha. Só é culpada disso. Vamos lá, gente. Deixa eu apresentar então para vocês oficialmente a culpada do É que eu precisava. Olha aqui. Vou mostrar para vocês à noite. A noite que valeu va- Foi mesmo, uma delícia esse dia. Olha. Mas eu não sabia que eu ia entrar dentro dessa parada. Pois é. Mas se jogou, minha filha, tá na mira do tiro. É, Tem gente, que. para vocês, hoje terão todas as quartas-feiras. Olha, você não tem noção, Magali, você tá falando na minha cabeça agora de YouTube, YouTube, YouTube. Hoje eu fiquei o dia inteiro por causa do vídeo, o vídeo lá de Além Paraíba e o vídeo da Tchaminga de hoje, todo mundo. Você não vai colocar no YouTube? Você não vai colocar no YouTube? Ah, Você não tá vai... vendo? Então, irei me dedicar ao YouTube hoje à Eu sou noite. suspeita para falar que eu consumo mais conteúdo de lá do que daqui. Mas para você, a gente está sempre aqui, né? Vai atrás de onde você estiver. E não tinha. É difícil da gente encontrar. Por exemplo, eu tenho mais dificuldade de encontrar conteúdo assim, de gente que eu confie, conheça e que vá de acordo com o que eu acredito. Então, não adianta muito a gente ficar assistindo, né, o pessoal que fala. Hoje, então, tem muita gente falando sobre tudo. Mas é muito bom que você está por aqui agora. Bom, entrei junto na história, mas o meu interesse mesmo maior é ouvir e aprender tudo que você tem para ensinar. Ah, muito obrigada. Nossa Senhora, você aquece o coração. Então, ó, toda quarta-feira nós teremos Magali Hum. e Gael seguindo a vida de uma família típica. Magali, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal e falando quem é você, o que você faz, tudo. Pode meter bronca. Tá. Então, eu sou a Magali, a mãe do Gael, esposa do Júnior. A gente mora há 3 anos aqui em Portugal. Viemos e ficamos logo aqui em Cascais, mas antes disso a gente teve a vida aí no Rio de Janeiro, né? Foi onde a gente conheceu você. Antes disso, assim que a gente teve o Gael, já posso falar do diagnóstico também? Ou você quer Pode saber? Vou. ir, é tem que falar. Então, assim que a gente teve o Gael, era a única criança da família, era super esperado, a gente estava super animado. E não foi muito diferente, né, do que acontece com as famílias, aquela surpresa. A princípio, lá em casa, como quase ninguém tinha contato com criança, assim, dos últimos, sei lá, 20 anos, não haviam crianças passado por lá, então estava todo mundo achando que os comportamentos que ele tinha, os sinais que ele dava, era tudo normal. Mas na altura eu estava trabalhando como professora numa escola, eu trabalhava na educação infantil e era inevitável ficar comparando o Gael com as outras crianças. E os atrasos que ele estava apresentando eu achava que eram importantes. Mas assim, ainda assim, a família estava meio, não, vamos esperar. O de sempre, né? Quase toda família passa por isso. É, e aí eu decidi procurar uma amiga que tinha acabado de se formar em fono, a Júlia, e ela me indicou uma fono que foi professora dela. E dali ele tinha diversos atrasos assim na altura. é, Ele não falava já, né? Falava muito pouco, pouquíssimas palavras ele tinha
Nessa época eram 2 anos e meio, e ele falava pouquíssimas palavras, tinha muito pouco contato, enfim, vários sinais ele me dava e eu conversei com essa fono. Eu não sabia de absolutamente nada, nem sabia o que era autismo, nem sabia, enfim, nem sabia aonde é que isso poderia terminar, ou começar, né? Onde isso ia começar. E aí, pronto, ela me deu alguma orientação, mas me disse que ia trabalhar com ele, independente de qualquer diagnóstico, porque ele apresentava mesmo alguns atrasos e ela que me ajudou inicialmente. Depois eu passei por uma outra equipe, ela era bem distante de mim. Eu morava, na altura a gente morava em Bangu ou Grajaú, alguma coisa assim, e a gente percorria um percurso imenso para chegar até ela. Então a gente trocou, mas aí dali dessa troca foi troca em cima de troca, a gente começou a pesquisar e entender, e as diferenças que ele apresentava com relação às outras crianças eram muito maiores. Mas assim, Gael já tem 10 anos. Não foi 10 anos atrás, mas sei lá, 8 anos atrás, eu buscava informação e não era como é hoje, né? Que a gente encontra, sei lá, se eu colocar qualquer sinal que ele estivesse me dando, ou qualquer questão, dificilmente eu conseguiria ter informação como se tem hoje. E pronto, por sorte, em alguma altura dessa mesma escola onde eu trabalhava, houve uma mãe que era que o filho dela era paciente de vocês e havia um calendário de palestras informativas que vocês davam na altura, né? Algumas aulas explicando sobre diversas formas como trabalhar com crianças com autismo, enfim, diversas coisas. E ali, para mim, foi o prato cheio. Eu me inscrevi, fui em todas as que tiveram disponíveis naquela altura. E foi quando eu conheci vocês. E aí, assim, tudo mudou bastante, porque eu comecei a conseguir conhecer e entender mais como eu podia, como mãe, ajudar, interferir do meu lado, né? Tentar perceber onde eu estava errando, onde eu estava puxando ele para trás. Depois, o meu esposo, o meu esposo teve a oportunidade também de fazer o curso e também, nossa, facilitou a minha vida milhões, porque é aquilo que eu estava querendo fazer, né? Júnior, o marido da Magali, é terapeuta Forster. Isso aí. Ele, nossa, isso foi maravilhoso, porque embora ele tivesse muito boa vontade, né, pai, ele queria fazer o que puder, ajudar como pudesse, mas não tinha o conhecimento, né? Então foi também incrível assim ele poder participar e aprender e ampliou a visão dele, foi, nossa, muito bom, muito bom. E pronto, logo depois teve a pandemia, a gente ficou. Teve, logo depois, não, né? Entre isso, foi mais ou menos no meio. Em 2020, o Júnior, que tinha trabalhava também como professor em diversas escolas, uma das escolas em que ele tinha uma grande parte da carga horária dele acabou dispensando ele, diversos professores, e aí a gente já tinha tido uma proposta de vir para cá, e depois a gente, nessa altura, se reafirmou e a gente resolveu que seria o bom momento, porque se ele tivesse empregado e eu também, né, se a gente estivesse feliz, não tivesse a questão da pandemia, dificilmente a gente ia arriscar, mas como a gente já estava mesmo numa situação de adversidade, a gente resolveu que era o bom momento para concretizar isso, que era um plano que a gente já tinha há um tempo. Mas Mas a gente teve um ponto importante nisso, né, Magali? A gente conseguiu alfabetizar o Gael antes dele ir. Então, o sim, sim, nossa, rápido, gente. Olha, com eu vou te falar um negócio. Essa certeza. criança, eu largava na clínica, a mãe pegava em casa. A mãe largava em casa e eu pegava Ex- na clínica. Não tinha alternativa. Exatamente.
Foi mesmo. alfabetizar. Ele tinha alternativa, Não Gali. tinha, era, olha, E assim, a gente rasgando o tem couro. coisas muito prazerosas. Então, Sim, o Gael estava em busca da novidade, né? É um menino sim, que gosta de muita gosto. novidade. Não dá para ficar média com ele, não. Sim, Não dá para ficar enrolando. É um menino que, se você não tiver aqui, ó, ele sabe tudo de tudo, exatamente. ele entende Ele gosta. tudo. E ele era muito titivinho, né? Ele estava com 5 para Tá, 6 anos, né, Magali? exatamente. Então, assim, não dava para falar bem assim, não, eu vou te dar um assuntinho qualquer, vou te ensinar uma letrinha. Não, o Não. bicho era aqui, ó, Aham. comigo. Rápida a alfabetização Foi do mesmo. Gael. E assim, eu acho que isso deu uma aquecida no coração, né? Com, Porque você mudar de um país com com a barreira, certeza. vem com essa, que é português, português, é muito diferente, gente. É Não, muito. e a Pecinha, tá? Porque ela tá fazendo aqui um show para vocês de português do Brasil. Mas ela fala português de Portugal, e uma rapidez, eu falo, ela é portuguesa, três portuguesa. Então, Magali, eu quero que você conta um pouquinho dessa história indo para aí. Como é que Sim. foi? Como é que foi ir para Portugal? E como é que foi esse processo de chegar em Portugal com uma criança, com o marido, uma vida nova, expectativa? E aí? Como chegando aqui, bom, a gente estava muito tranquilo, assim, normalmente a gente tranquilo assim, né? Eu digo, se fosse o Júnior, ele ia dizer que não tava zero tranquilidade. Mas assim, normalmente eu digo que se a gente está junto e a gente está bem, a gente se alinha e o restante dá para resolver. Mas assim, aqui é tudo muito diferente do que a gente estava acostumado aí, né? Até esses dias eu estava conversando sobre isso, que tudo a gente vai, por mais que eu estude, por mais que eu pergunte, vá atrás de saber como são os processos que funcionam aqui, só vou ter certeza efetivamente quando estiver passando por eles. Eu não tenho muito como desvendar todos os mistérios aqui, as coisas mudam muito rápido, mas assim, quando a gente chegou, Gael foi para uma escola regular, uma escola X, que era mais próxima aqui da gente. E aí eu já tinha uma ideia de como seria o acompanhamento dele por aqui, mas, de novo, era uma ideia. E aí, chegando lá na escola, a gente foi super bem recebido. É, ele aqui, o ano escolar, né, inicia em setembro, então ele já havia feito todo o primeiro ano, mais Kelly, ao longo do ano inteiro. Então, quando ele chegou em setembro, ele teria que ir novamente para o primeiro ano. Pela idade dele, ele acompanharia o primeiro ano. Aliás, no Brasil ele já estava um bocadinho adiantado, mas pronto, ele iria para o primeiro ano. E foi essa questão da alfabetização foi essencial, porque tudo que as crianças estavam aprendendo ao longo do ano, ele já sabia tudo. Então, por mais que ali ele não tivesse aquele acompanhamento ideal, o que eu esperava, é, não, não fez tanto, quer dizer, fez diferença, mas assim, ele já tinha uma boa base para enfrentar tudo aquilo ali. Depois, até o final daquele ano letivo, a gente percebeu que haviam outras escolas que trabalhavam com o apoio à aprendizagem e a gente começou a pensar na possibilidade de trocar ele de escola. Então, ele ficou um ano nessa escola, depois ele alterou, trocou para uma outra escola que a gente considera que é mais forte nesse sentido, porque ela tem mais recurso para ajudar ele nesse momento, mas ainda assim não é nada daquilo que a gente estava acostumado, né? Muito diferente. Eles aqui são a cultura, né? Completamente diferente. Muita coisa foi bom, auxiliou para a questão de autonomia aqui, né? Eu achava que eu era super mãe raiz, eu descobri que eu era super mãe Nutella, várias questões assim.
mas para alguns casos foi ok, seguiu com o que a gente acreditava e outros nem tanto. Então, eu precisei puxar ele mais para mim. Escola integral dá um choque de realidade, né, o Sim, Magali? nossa, e eu sou super assim, eu gosto muito de estar com ele, de viver cada momento, de perceber as alterações ou as evoluções que ele tem, o desenvolvimento dele, e de estar ali para tirar qualquer dúvida também. Eu gosto de fazer o serviço de mãe, né? Não estou falando do geral que ele tem que aprender com a sociedade, enfim, isso ele vai lá e faz. Agora, tem coisas que tem que ser comigo, né? Valores, e é coisa que eu gosto de fazer. Então, assim, quando eu cheguei aqui, olha, ele tem que ficar de 9 da manhã às 5 da tarde na escola, foi muito desconfortável. Eu não fiquei. A Não, escola é assim, não tem é opção, assim. você não tem É assim, é. que Aliás, eles podem. rotina. Como é que é essa sua rotina aí de assistência ao Gael? Como é que você faz, então, para dar essa assistência a ele? Então, nesse primeiro momento que ele chegou, ele ficou na escola de 9 às 17, até às 5. E em alguns dias, dependendo do meu trabalho, eu conseguia é, sair um pouco mais cedo e pegar ele às 3h30, que é um horário permitido. Eles ficam 6 horas em aula, em escola, né? Mas ainda assim é muito diferente, porque a escola deles, eles têm muito tempo livre para brincar, que foi o que a gente também ficou super contente quando nos estudos que a gente estava fazendo, né, de isso ia muito, muito é, junto de encontro com o que a gente acreditava que era bom, assim, eles tinham momentos livres, a gente também não estava acostumado com isso, né, que era a escola, 4 horas, estuda, 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 10 minutos de intervalo para comer, acabou. Aqui não, é quase que o tempo que ele tem de estudo é o tempo de intervalo. Ele tem vários intervalos ao longo do dia. E ainda até as 5 eles têm vários projetos de brincadeira na escola, com pessoas que fazem o direcionamento, enfim. Mas nossa rotina, basicamente, hoje, então, nesse primeiro momento ele saía muito tarde, então eu tinha mais dificuldade em trabalhar com ele só no períodozinho que me restava, que era a noite. E à noite ele tem muito pouca Né? energia. Ele não é aquela criança super, ai, aguenta até a hora que der. Não, ele vai dando 6, 7 horas, ele já precisa de coisas mais calmas. É, então eu não conseguia trabalhar muito. Hoje eu estou trabalhando num horário mais cedo, então eu pego entre 5 e 6 da manhã e depois eu saio alguns dias ao meio-dia e 30, 1 hora, ou outros dias às 15 horas, 15h30. Então, isso facilita muito, porque eu trabalho, ele vai de manhã para a escola, faz as coisas dele, né? Já se prepara, vai à escola. E quando eu saio, já busco, retorno com ele para casa. Nós fazemos ali um lanche juntos, já sentamos aqui, conversamos sobre como foi a escola, o dia. Dali, a gente já faz a atividade que ele tem de trabalho de casa, da escola. Depois do trabalho de casa, ele tem um momento ali dele, que ele ou brinca ou faz algum desenho. Ele está gostando muito de desenhar agora, está adorando desenhar. Então, ele desenha. Logo em seguida, o pai dele chega e vira aquela super bagunça, porque eles adoram fazer confusão entre eles dois ali, né? É, E aí a gente já segue para a rotina da noite. Ele vai tomar o banho dele, já preparar alguma coisa para o dia seguinte. Eu também, né, ajeitando o jantar, e às vezes ele fica ali comigo, ou então com o pai dele, a gente vai assim revezando entre isso, mas como eu falei, já é um horário que ele já está com a energia mais baixa, assim, então ele não tá, eu não consigo fazer tanta coisa com ele nesse horário. E eu aproveito mesmo para ficar só aquele horário do dia em que a gente está só convivendo. O horário mesmo que eu aproveito para fazer alguma coisa é no horário em que ele chega, a gente come, conversa um pouquinho e vai trabalhar, Ó, como ele diz. e assim, estou aqui, mas eu estou emocionada, estou me segurando aqui. É que
esquenta o coração, esquenta muito o coração, quando você organiza uma família, né, num determinado período, que agora a gente vai começar um outro trabalho com o Gael, né? A gente trabalhou ele Sim. criancinha, agora a gente vai trabalhar ele Ai, meu até Deus. adolescente. Tá crescendo. Aí eu penso que o quanto você se organizou, o quanto você conseguiu fazer coisas que antes você não conseguia. Ah, Quando você chegou para mim, era uma bagunça, era um caos. E a gente tinha uma criança desafiadora. Pensa numa sim. criança com... Pensa um menino desafiador. Era o Gael. Gael, ele é muito, muito inteligente. Então, a gente tinha até medo, né? Como adoram colocar rótulos, tudo, que chegasse a Todd. Porque era um Uhum. menino compositor desafiador. Para nós era muito, muito assim, porque ele era muito pequeno Uhum. para desafiar do jeito que ele desafiava. E a Magali, ela se dispôs, a Magali se desfazia e se refazia, a Magali se debruçou em cima de estudar, uma pessoa muito curiosa, Magali é muito curiosa. Uhum. Então, e assim, seguindo à risca as instruções. Então, Uhum. assim, É verdade. ele arrisca. Não, ela chegava com proposta, Kelly, eu consigo fazer isso eu não consigo fazer, isso aqui vai dar para a gente fazer, isso aqui não dá para a gente fazer. E aí que está a grandeza do coaching, sabe? É Uhum. quando a gente consegue conciliar o que Uhum. você consegue fazer. Então, agora, Uhum. o que nós iremos fazer de objetivo para o Gael? Qual é essa nova história? O que você pensou? Tá. Então, nesse momento agora, o que está fazendo muita falta ele ainda tem muitas questões. Agora aqui no período de férias das crianças, que são quase 3 meses, quase existe há exceções, mas quase todos os terapeutas não trabalham. Então, assim, ele teve alguns acompanhamentos, mas já tem um tempo em que eu não consigo ajuda nesse sentido, que é algumas questões verbais. Ele está precisando mesmo de ajuda. Mesmo Poesia, assim, perdão, falhou, não consegui ouvir. dialogia. Sim, às vezes por exemplo, uma justificativa de resposta. Se eu perguntar, qualquer coisa assim, né? Se eu questionar ou for muito a fundo, ele está com um repertório, às vezes eu percebo que tá, é, tá fraco. E nem sempre consigo, como é que eu vou dizer? Deixar aquilo forte para que ele utilize sem o meu apoio, né? Ele tem a gente conversa sobre as questões, mas há muitas coisas que eu não sei como chegar lá, né? Às vezes eu consigo identificar, mas não sei como chegar lá. Então tem essa questão verbal. O que mais eu tinha notado também? Controle de impulsividade, que isso desde pequeno já melhorou muito, mas ainda é uma questão que para ele pega. É função Então a gente mesmo com ele. é, aqui a gente tenta ajudar, mas assim, como mãe, né? Eu não sou aquela mãe, eu não sou mãe terapeuta, eu já estava até vendo esses dias. Há muitas mães que, ao longo desses 10 anos, né, do Gael, eu fui vendo as mães também se interessando e buscando informação, e várias delas hoje trabalham, são terapeutas. Eu sou a mãe do Gael. Mas assim, eu E me eu esforço quero para fazer que continue sendo mãe do isso. Gael. Caso Não, você queira ser terapeuta, eu tenho total meu apoio. Mas nesse momento, o que o Gael precisa é da mãe. é isso que eu E eu quero. acho, Sim. a gente não pode confundir, Uhum, não pode, em nenhum uhum, momento. E eu acho que uhum, na pandemia eu aprendi isso com as mães, porque eu estive presente o tempo inteiro com minhas mães online. uhum, As mães
primeiro momento, foi um aprendizado para mim e para elas. Eu Sim. acho que esse espaço online eu aprendi na pandemia, a trabalhar com as mães e as mães não acharem que são terapeutas. Sim. De organizar Uhum. atividades onde a gente desenvolva o que você está querendo, mas que a gente transcenda para atividades do dia a dia dele. Sim. Uhum. Uhum. Seria a rotina dele. Porque se Uhum. a gente, mesmo eu dei essa instrução para algumas mães, alfabetizar, alfabetizar uma criança, ela passa por vários processos familiares. Vários processos familiares. Uhum. Então, bem quando essa criança começa, o que ele vai acontecer é uma outra alfabetização, tá, Magali? Uhum. Que agora há repertório para se inserir em grupos. Porque senão Uhum. ele se isola. Sim. Uhum. Ele vai achar que é importante ter um grupo de amigos, Uhum. frequentar alguns ambientes, Uhum. porque ele vai se bastar. Uhum. Isso é muito recorrente em crianças que têm o perfil. Nós temos um Uhum. 50 no Sim. perfil, né, o perfil básico, que, né, o perfil base dele é uma criança que necessita de estímulos nessa direção, Uhum. porque o Gael é uma criança que se beneficia do tédio. Uhum. Gael é uma criança, nossa, o dia que a gente saiu, né, ele mostrou isso claramente. Ele se entendia muito rápido com qualquer coisa. Uhum. Porque ele é muito bom fotógrafo, ele é muito bom ouvinte, então ele Uhum. pega as coisas tão rápido que se a gente não tiver um planejamento muito amarradinho para ele e que isso seja de curiosidade, que isso Uhum. chegue em algum lugar, que ele saiba por que ele está fazendo as coisas, Uhum. Já perde. Sim, é verdade. ó, conversa com minha mão 20 minutos e ele é assim. E isso deu para perceber que ele cresceu com essa maturidade. E outra coisa, é uma criança que convive com adultos. Sim, sempre. Então, criança que não, né? Hoje eu falo da importância dos grupos terapêuticos. Uma criança, ela só aprende com outra criança. O Sim. terapeuta, ele organiza essa sessão, o ambiente, ele traz o affect, que é toda a condução e as pontes que essas crianças precisam, mas a gente precisa das relações, De outra criança, sim. precisam das relações. As relações, tanto familiares quanto Uhum. escolares, e com os grupos sociais. Uhum. Eu não posso ficar também só no social com o Gael. Então, Sim. acho que o nosso percurso vai ser muito na direção de agora ouvir o Gael. Uhum. Precisa ouvir o Gael. Uhum. Eu acho que se participando dos nossos planejamentos, nós vamos, ok, nós vamos supervoar. Mas se eu sentar com você e nós duas falar assim, Ricardo, qual o seu objetivo com o Gael agora? A gente já passou por isso, isso e isso, psicopedagogicamente, que eu tô falando. Sim. Uhum. Aí, a criatura desse planejamento. Filha, mas ele vai comer a gente com batatas. A coisa mais chata do mundo. Então, a gente precisa, num primeiro momento, né, ver essa rotina de escola dele. O Uhum. que a escola não está sendo suficiente para ele desenvolver essas habilidades Uhum. e gerar competência. Uhum. E você possa trazer isso de uma forma gostosa em casa. Ou Uhum. nos recreios. Ou com você ou com o Júnior. Uhum. Hoje eu vi um post na internet. Geralmente, as filhas preferem brincar com os pais e abraçar as mães. E os Aham. filhos Aham. É preferem verdade. as mães e abraçar os pais. É E não se verdade. sintam ofendidos, os dois estão Sim, na é parte verdade. Mas é muito da caramba. verdade. Agora, Uhum. vou te fazer uma pergunta aqui. O que você percebe que precisa aprender como mãe? Tá. Então, como mãe, nesse momento eu preciso mesmo. Bom, diversas
coisas, né, mãe? A gente sempre tem que. E eu, então, primeira viagem, é tudo novidade. Embora ele já tenha, tá com 9 anos, vai completar 10. Mas para agora, eu preciso mesmo aprender, então, a melhorar, né, essas questões que ele precisa. Preciso aprender a ensinar, aprender a repassar, né, e perceber também as dificuldades reais que ele tem. Como você, né, tem um olhar extremamente clínico, olha e já tem a certeza do que a criança precisa, né? E agora eu tenho muita vontade e disposição para fazer. Mas agora eu preciso encontrar os meios de chegar até lá, né? Como essa questão aí que a gente falou, né? Da impulsividade, a gente trabalha aqui, eu tenho aí arrumo zilhões de jogos que são voltados para essa questão da impulsividade e a gente vai trabalhando, mas eu sei que tem coisas ali que precisam ser mais, Faz. que precisam ser assertivas, né? Não adianta aquilo que você sempre fala, não adianta, né, dar o recurso e a pessoa usar de qualquer maneira, tem que ter intencionalidade, tem que ter tudo muito ajustado. E isso que eu ainda preciso de aprender em todos os sentidos que ele está precisando, né? Em todas as necessidades dele, eu vou precisar de ajuda. Aprendi muito em todos esses anos com as mães, porque não tem na literatura não tem relatos de mães que nos deem um processo. Então, graças a Deus, hoje eu tenho mães que eu tenho um processo até de 8 anos junto com elas, já. Faço 8 anos agora em agosto junto com elas. Então, eu gosto desse tempo, assim, o tempo que eu posso, eu estar conversando com elas, porque no DIR, a gente tem o D do desenvolvimento, onde a gente vai trabalhar tudo, desde a gestação dessa criança até os dias atuais. Uhum, O I, as individualidades dele. O que é só dele? E tem o R, que fica gigante, enorme, que são as relações. E são elas que geralmente, eu estou falando no meu caso, uhum, 90% são as relações, o Rzão lá, que impactam no desenvolvimento dessa criança. Às vezes, uhum, quando eu sempre gosto de explicar, e a gente vai ter uma aula aqui sobre isso, do espiral ascendente da aprendizagem. uhum, Essa criança lá, ruim, o troço chega, o troço tá feio. Então a gente, né, instrumenta, a gente traz, a gente afeta e a gente dá aquela impulsionada. E ele sobe, e ele vai chegar num momento que já aqueles impulsos que a gente tá dando não tá bom aham, mais. Aí ele dá aquela caída. Mas quando ele cai, ele não cai onde uhum, ele começou, cai mais robusto. uhum, E aí a família fala, ah, ele está regredindo. Não, ele não está regredindo. Ele está mudando as necessidades dele. Não, uhum, não regredindo. A regressão é uhum, numa poda severa, e aí é outra conversa, um outro assunto. Então, nessa queda, os pais têm que estar preparados, já esperando essa queda. Por uhum. quê? Você pegou um menino, você sentou, terapia nele. Ele trabalha pra caramba. Os moleques saem da sessão assim, ó, riado. Aí o que acontece? Ele vai chegar em outros espaços. Nada acontece? Então, Uhum, a terapia. Aí a terapia começa a ficar chata. sim. Porque a terapia está exigindo cognitivamente, que é o emocional e o Uhum, sensorial, cognição, sensorial e uhum, emocional. Então, a gente uhum, para todo como eu recebo essas informações, que emoções eu gero isso, uhum, organizo isso e abro tudo para pensar. uhum, Tem isso, não tem para aprender. Então, é nesse momento, Magali, que a instrumentação dos pais é a que fala, tem o resultado. E é o que eu falo para os pais. O meu sucesso é o sucesso de vocês. Porque uhum, quando vocês estão
rédeas na mão e vocês estão conduzindo, Kelly, isso eu já faço em casa, isso ele já tá fazendo. Ó, isso aqui a gente, ó, tá dando show de bola. Aí eu falo, dei certo na vida. É verdade. Fazendo comigo, não está transcendendo nos espaços, não é mérito nenhum. Eu sou Uhum, profissional. Eu uhum, estudo para isso, eu treino para isso. Eu sou uma pessoa fuçona, curiosa. Então, para mim, isso é legal. Mas uhum. quando eu vejo o pai e a mãe guiando o troço, já criando as próprias rotinas, já estão ousando ir a lugares. Ah, isso para mim aí eu falo, vem na vida. É aí que as rodinhas já estão ficando Já boas. Então, estou colocando rodinhas em você hoje e espero tirar essas rodinhas, né, daqui Uhum, a um tempo. uhum. Quais são os próximos passos no desenvolvimento da sua família? O que que você vai propor para mim? Eu que vou fazer a proposta, tá? Essa Ok, é a então proposta. é mais ou menos isso que a gente conversou aí sobre a última questão. Eu preciso mesmo aprender a ensinar as E questões ser mais profissional sendo mãe. sendo mãe, exatamente. Como mãe, para conseguir ter um resultado melhor para o desenvolvimento dele, né? E conseguir perceber os detalhes, né, das coisas que eu ainda não consigo, principalmente nas coisas que eu sei que são mais técnicas mesmo, e eu às vezes passa por mim, eu não vejo, e eu tenho certeza que você vai ter um olho melhor para me direcionar. É isso que eu ia perguntar. Como que você percebe que será esse processo comigo? É o direcionamento mesmo. Acho que vai ser uma grande oportunidade de aprender, e não só para mim, né? Para o Júnior também. E ele vai se beneficiar muito, com certeza. Eu sei que eu tenho além de ter muito carinho por vocês, também tenho muita. Eu sinto que eu tenho abertura para perguntar e tirar dúvida e ficar à vontade para o que Isso é o precisar. mais. Às vezes a gente pensa que o coaching começa no atendimento com a criança. Não. O coaching começa na acolhida dos pais. Então, esses pais precisam confiar a você fragilidades. Uhum, Então, eu percebo frágil uhum, quando eu tento dar espaço com o uhum, Gael uhum. e domino. Ele faz uma chantagem comigo ali que eu não tô conseguindo ir dar o próximo passo com ele. Por quê? A gente sempre conversa isso, né? Eu sempre converso isso com as mães. Ah, enquanto a gente tá até os 8, 9 anos, nós estamos lá. Beleza, 8 anos, né? Com menina até 9. Depois a gente começa a ter hormônio junto, filha. A gente vai Sim. lutar com o geninho da criança, né? Que não existe esse negócio de geninho da criança. Uma Não, criança, ela precisa entender o processo dela. Eu acho sim. que agora a gente vai conversar mais abertamente com o Gael. Uhum, A gente, a gente vai listar e a gente vai pontuar com ele as dificuldades dele. Ele precisa perceber isso. Ele uhum, precisa contar pra gente essas fragilidades dele. É um menino de 10 anos. uhum. Ele precisa entender intencionalmente o trabalho que vai ser feito comigo. Por que, que esse trabalho está sendo feito comigo? Sim. O que, que eu Uhum, vou isso? No que a minha vida vai melhorar? Porque se não for assim, minha querida, ele não vai. Então, eu sim. acho que o Gael é o ponto-chave do nosso coaching. Eu Uhum, vou poder instruir você e o Júnior, e eu também tenho super abertura com vocês dois. Então, sim, assim, com me sinto, certeza. me sinto muito confortável nesse coaching, muito mesmo, né? Além da a gente pode falar, a gente gosta de estudar, a gente gosta de conversar sobre aprendizagem, então isso facilita muito. E os pais Uhum, entendendo qual é o processo do filho. Porque autismo é autismo. Aqui na live, aqui está uma amiga minha que trabalha junto comigo e eu gosto muito, muito, que eu posso chegar perto dela e ouvir dela. Hoje ela tem um filho jovem e
e ela me dá ela me dá muitos relatos. Então Uhum. eu pergunto muito. E ela foi uma frase que em qualquer fase a preocupação vai ser a mesma. Porque Uhum. filho é filho. Uhum. Cid, filho é filho. E a gente quer o Sim, é verdade. melhor para o nosso filho. Com A toda gente quer que ele tenha autonomia e independência. isso mesmo. Eu acho que o grande pulo dos gatos, das metodologias e dos modelos é tirar a nossa especialidade e Uhum. nos dar um arcabouço Uhum. de estudo Uhum. de uma criança precisa. Nos dá o estudo sensorial, nos dá o estudo das emoções, nos dá o estudo do movimento. Uhum. Então, como essa criança aprende? Então, eu preciso juntar isso tudo. Sim. Então, Uhum. e as metodologias, elas tiram um pouco, né? Arranca esse ego do, isso é da minha terapia, isso é da minha terapia. Não. Isso é para o desenvolvimento da Uhum. criança. O que que nós vamos trabalhar para desenvolver essa criança? Né? Uhum. E juntos ter ideias e conversarmos abertamente. O que que nós vamos fazer? O que que Uhum. nós vamos fazer? Eu, você, o Júnior, Gael, e vou chamar o Márcio, lógico, algumas vezes, vamos conversar, Tá. gravar isso para Uhum. mostrar o que nós vamos trabalhar, Gael. É isso aí. Como nós vamos trabalhar isso? Como é que você acha que isso seria a melhor forma? Sim. E aí a gente vai avançando com o Gael e ele vai nessas dificuldades. Creio eu que ainda não sanou, né, as trocas fonêmicas dele totalmente. Ainda tem alguma coisinha. Tem muito pouco, mas tem, você vai perceber. Eu, Magali, posso estar errada, mas o quanto que ele falou comigo, aquela conversarada toda, pode ser por causa do sotaque. É, tem sim, tem muitos casos assim. Eu ia até falar, quem não, ele para tudo é assim. Quem não percebe muito, ou de autismo, né, o desenvolvimento infantil, diz que, olha, ele passa, ele é um bom, como disfarça bem. Ele tem um bom mês. Mas quem, Tem. mas quem pega, Ah, vê meu que filho, não tem. porque o Gael sofre. O Gael tem um sofrimento. Então eu falo sempre o seguinte: quando traz os prejuízos e os sofrimentos, aí Uhum, nós precisamos, né, parar sim, com essa uhum, conversa que não tem cara de sim, autista e ver uhum, que ele apresenta. E o sim, Gael apresenta sim, algumas dificuldades importantes, sim, né? sim. Parece que a gente fica naquele assim, mas ele já é alfabetizado. Alfabetizado não é nada, ele alfabetizou aqui, ó, tum. Mas aí tem as questões de eu usar o meu pensamento, Sim, como que eu uso as ideias para defender meu ponto de vista, sim, sem fechar meu. sim. Porque se ele é assim, impulsivo, é a primeira opção cognitiva. Hum, Aí ele fecha toda. uhum, uhum, Se ele tem uma opinião fechada, e isso é muito da segurança do autista, que tem o nível de desenvolvimento do Gael, e, gente, o Gael não tem altas habilidades, não é sim, isso. É um menino muito bem estimulado. É um menino que tem pai professor, mãe professora. Então, é natural que ele seja um menino muito bem formado. E ele só convive com adultos, como eu disse aqui. E o sim. Gael não tem muita paciência, nunca teve muita É, paciência com criança da idade. ele, A ele, paciência dele é curta. Eu lembro a ele agora, primeira ó, vez que eu coloquei ele em grupo. E aí eu conversei com ele antes. Eu falei, olha, Gael, eu acho que a gente precisa ter um outro tipo de atendimento. Eu vou conversar. Olha bem, eu conversando com o menino de 6 anos. Eu vou conversar com seu pai, com sua mãe. Eu acho que a gente deve formar uma dupla com você. Quando eu apresentei a dupla dele, misericórdia. Olha, a cara dele não é nada. Que tédio. Esse menino, tipo assim, esse menino. E o menino dava show de bola em cima dele. Então ele teve que saber regular que ele sim, precisava ir com essa outra criança, né? uhum. Mas é isso, meu amor. Foi um prazer te receber aqui. Igualmente, igualmente. Estou muito curiosa. Que horas são aí, Magali? Fala comigo. Fala. Ai, nem queria falar em voz alta. Meia-noite e 50. Daqui a pouquinho ela levanta para ir trabalhar. Daqui a pouquinho.
a Mas, pouquinho. mas vale a Aí pena. vai. Aí agora, essa semana eu já te passo a primeira, né? Já, Uhum, primeiro atendimento, aí a gente, uhum, com o Gael e com o Júnior, a gente vai conversar. uhum, Eu vou fazer todo o D e o R dele agora mais completo, que agora eu tenho a uhum. formação completa, então vai ser mais Aham. completo. Isso, fazer isso Que com alegria. vocês. Nossa, tão quentinho. Porque uma das coisas que o DIR me trouxe foi essa segurança Uhum, do trabalho dele, uhum. entendeu? Eu queria pegar minha criança, ir para minha sala, ou ir para os meus espaços, para os meus projetos, desenvolver aquela criança, entregar para o pai, ó, fiz isso, isso e isso. Eu tinha um pouco de dificuldade quando eu comecei no DIR, isso lá em 2017, eu tinha muita dificuldade de instruir uma família, porque eu achava sempre que eu estava assim, gente, essa família já tem tanta coisa para fazer. Aí eu vou dar uma atividade para fazer em casa. Mais isso, mais aquilo. Não, eu vou procurar uma atividade que seja do dia a dia dela, onde ela vai trabalhar as funções cognitivas que eu quero. Sim. E aí a gente foi crescendo. E agora eu estou bem feliz de você ser a primeira família internacional que eu vou atender. E vai ser a primeira de muitas, eu tenho certeza. E vou ficar Ah, na eu também. torcida, olha, vai que você aparece por aqui, por essas bandas, né? Mas por agora vai ser excelente e vai ser muito bom porque eu tô super curiosa. E como você falou, né? Ele lida bem com o TED dele. Então, ele é uma criança muito amável e querido, assim, muito tranquilo, mas ele gosta dessa tranquilidade dele. Então, quando a gente começa a apertar, como aconteceu com você lá atrás, né? Quando começa a apertar, ele começa a dar aquela. Opa, mas tava tão bom aqui, Aí deixa eu eu te. tenho em consideração as diferenças individuais de vocês. Sim. Pensa sempre nisso. Uhum. Ele gosta dele porque ele tem um modelo masculino muito parecido com isso que Uhum. ele gosta. É verdade, Kelly. Questão, eu gosto de ser assim porque eu sou assim. Não, pensa o seguinte, quando a gente marca um Vineland, às vezes o que mais aparece é que outras oportunidades não foram dadas àquela criança. Uhum. Então não é que ele teve. Mas como ele não teve outras oportunidades de ser de Uhum. outro jeito, Uhum. estando com o modelo que Uhum. tem. Então a gente Uhum. tem que ter em consideração o modelo que a gente tem do Júnior. Sim, sim, sim. Uhum. A gente vai falar assim, poxa, filho de peixe, peixinho é? Ou o Ou Gael tá no meio, é o que ou ele ele tá no meio, conhece, né? É né? verdade. É verdade. Ou, ó, amo você E eu infinitamente. também. E, Meu amor. Muito e vamos trabalhar. contente. Vamos Gosto de sim. fazer, eu gosto de fazer, Com tá bom? Fica com certeza. Deus, trabalho Olha, amanhã. e eu queria mandar os parabéns, tá tudo muito lindo. Eu sei que vocês estão tendo um trabalhão, mas tá incrível. Vale muito a pena. Pra gente Vamos fica conversar assim, sobre esse trabalhão, vamos conversar sobre esse trabalhão. Mas está sendo terapêutico. tá vendo? Sabe por quê? Porque de pouquinho em pouquinho eu estou entrando na vida de algumas pessoas que não tinham acesso a esse tipo de informação e agora Exatamente, vão ter Kelly. acesso a não tinham, Com, vão ter acesso a estudos, com né? Porque eu estou fechando uma certeza. pesquisa agora, em setembro eu estou fechando uma pesquisa enorme, e uma pesquisa que eu estou tão feliz que hoje começou a alfabetização dos meninos, né? Depois de 2 anos de pesquisa, crianças com perfis tão diferentes e começaram a alfabetizar juntas. Então, estou bem feliz, tá bom? Que Ó, demais, Kelly. Um beijinho. Bom fica com descanso aí pra Deus. vocês. Um beijo pra todo mundo que assistiu. Que demais. Dá um beijo no Gael. Obrigada. Um beijinho. Tchau. Beijo, amor. Fica com Deus. E vocês que ficaram aqui agora um pouquinho comigo, se tiverem alguma dúvida, se quiserem fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade para deixar as perguntas aqui que eu posso responder. A gente ainda tem um tempinho aqui. Mas o máximo que, assim, o que eu mais quero é agradecer
vocês que ficaram aqui um pouquinho com a gente. Gostou, Marcela? Ai, que bom que você gostou. Você que, né, que é uma mãe. E eu falo que sempre desenvolvimento, a gente tem que parar com isso de só famílias atípicas. Às vezes a gente tem uma criança que a gente não está desenvolvendo. E na sexta-feira a gente vai ver isso quando eu estiver brincando com a Helena, sabe? Então, você, Kelly, me explica o que é DIR. A DIR é o DIR Floor Time. É um modelo de desenvolvimento de crianças, adolescentes, adultos. Nem sempre precisa ser crianças atípicas, pode ser neurotípicas também. Então, a gente tem como base o desenvolvimento dessa criança desde o nascimento, as individualidades dela e as relações. Nesse tempo de chão, que é o floor time. Então, são atividades onde eu vou priorizar o engajamento com essa criança, essa atenção conjunta, esses ciclos de comunicação. Então, a gente vai trabalhar em 9 níveis essas crianças. Eu vou estar explicando aqui para vocês, vou fazer alguns posts, vocês vão gostar. E eu vou trazer também o Forreston e vou trazer também Reggio Emília, que são as três metodologias que eu estou juntando e integrando para fazer aí o desenvolvimento das crianças. Ok? Obrigada, tá? Eu quero pedagogiano aqui comigo. Eu vou abrir uns brinquedos, eu já vi lá uns arquivos lá que me interessaram e eu tenho atividades para propor em cima deles com alguns livros aqui. Eu quero vocês aqui comigo. Tá bom? A equipe aí do pedagogiano. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Ah, Mirela, minha prima amada, delícia! Marcelinha, Sueli. Ah, minha delícia, Sueli tá aqui, é minha mãe, gostosa. Ai, Simone, muito bem. Ai, tá aí a Evelyn, todo mundo aqui, Renatinha. Que bom que vocês gostaram, tá? Então, toda quarta-feira vocês vão poder. Eu vou dar uma explicação para vocês do que aconteceu na nossa semana de coaching e vou subir um vídeo, tá? Sempre a gente vai trabalhar nesse formato. Eu venho aqui, falo um pouquinho com vocês, explico algumas coisas dentro das rotinas e a gente vai. E eu queria falar com vocês que amanhã a gente começa o Arte de Pensar. Aí eu quero ver. Amanhã eu vou estar com o professor Márcio. Professor Márcio, ele que é formador do método Forreston no Brasil. Ele é autorizado no Brasil a dar o método Forreston. A gente já formou algumas pessoas aqui no Brasil. Tá aqui, ó. A, a, a Bianca tá aí. Então, amanhã a gente vai conversar com o Márcio, tá bom? Amanhã a gente conversa com o Márcio. Muito obrigado, espero ter sanado as dúvidas de você. E se vocês tiverem gostado da Magali, a Magali é um amor, uma fofa, uma fofa, uma fofa. E ela é uma das culpadas de eu estar aqui. Ela pediu muito, 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 porque ela está longe, ela não pode estar perto, fazendo meus cursos, né? Eu conheço, acho que você vai se apaixonar por ele, hein? Você. Então tá, ó. Beijo, paz e bem.